A paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Quantos já puderam sentir a presença de Deus? Como é bom quando ainda conseguimos sentir a presença de Deus. Como é bom quando conseguimos vir na casa de Deus e desprender das coisas e sentir a presença de Deus na nossa vida. Digo isso porque tem pessoas que já perderam essa comunhão. Tem pessoas que já não sentem nada, entra aqui e sai da mesma forma que entrou. Mas eu louvo a Deus nessa noite que já percebi muitas pessoas sentindo a presença de Deus. E eu tenho certeza, se nos ligarmos no céu, nós vamos ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações. Ele já tem falado poderosamente nesta noite, mas eu creio que ele ainda tem uma palavra para o meu e para o teu coração nesta noite. Eu não conheço a tua vida, mas Deus conhece. Eu sei, se Ele quiser nesta noite, Ele pode direcionar uma palavra daqui, que vai de encontro à necessidade que você está passando nesta noite. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, para uma breve meditação da palavra de Deus, no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 22. Um texto bem conhecido das Sagradas Escrituras, mas eu sei que Deus tem coisa para nós nesta noite. Aleluias. Gênesis 22, a partir do primeiro versículo, diz a palavra de Deus assim: E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Amém. Podeis sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos nessa noite reunidos, porque viemos para adorar o Senhor. Viemos para adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Tem muitas pessoas aqui que talvez nesta semana ela não veio a um culto ainda, ela não reuniu com a igreja para adorar, mas hoje nós estamos aqui para adorar. E eu tenho certeza que Deus nessa noite, Ele, assim como Ele já falou, Ele vai continuar falando conosco, aos nossos corações, porque Ele sempre tem o carinho de falar com os seus filhos. O texto que eu li aqui é um texto bem conhecido da palavra de Deus. Quantas mensagens pessoas já pregaram nesse texto?
Mas eu creio que Deus ainda tem palavra para nos revelar nesta noite através do que está escrito aqui. A história de Abraão é uma história bem conhecida, todos nós conhecemos. Quem é que não já viu falar na escola dominical? Quem é que já ouviu falar sobre a história de Abraão, sobre o chamado de Abraão? O chamado de Abraão é um chamado que nos motiva a servir a Deus. Abraão enfrentou quantos desafios para chegar até aqui. Para chegar até aqui, Abraão enfrentou muitos desafios. A primeira chamada de Abraão foi em Uri dos Caldeus, quando Abraão tinha 75 anos. E a Bíblia diz que Abraão, ele obedeceu ao Senhor e atendeu ao chamado. E Deus ali naquele momento, Deus lhe faz promessa de engrandecer o seu nome e fazer dele uma grande nação sobre a terra. Porém, Abraão, já em idade avançada, juntamente com a sua esposa, não poderia ter filho, porque Sara era estéril e já estava avançada em idade, mas era a promessa de Deus. Então não importa o que é que você fez, ou o que é que você tem, o importante é quem te prometeu. Quem te prometeu é poderoso para cumprir aquilo que está dizendo. Então quem estava chamando Abraão era poderoso para fazer. E na promessa que Deus fez a Abraão, era que ele seria pai de uma grande nação. Então Abraão já era avançado em idade. Então humanamente falando, a promessa não poderia se cumprir, porque Abraão era avançado em idade e a sua esposa já tinha passado os costumes das mulheres de gerar filho e ainda era estéril. E como fazer para Abraão ser pai de uma grande nação? Talvez Deus tenha feito promessa para ti, mas olhando numa visão humana, você identificou que não é possível. Mas quem prometeu é fiel. Talvez você está aqui nesta noite e tem promessa de Deus, mas a promessa de Deus é para você chegar a determinado lugar, mas pelas tuas condições humanas você não vai conseguir chegar, mas aquele que prometeu é poderoso para fazer aquilo que ele disse que faria acontecer na tua vida, mesmo que tenha que acontecer um milagre, a promessa de Deus não pode cair por terra. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão de posse de promessa, que quando feita a promessa, ele olhou humanamente e disse, não é possível, mas ele acreditou naquele que prometeu, e o milagre aconteceu para que a promessa fosse realizada. Aleluia. Há promessas de Deus na nossa vida, que só acontece se tiver um milagre. Aí entra a fé, entra que nós temos que acreditar naquilo que Ele prometeu. Muitas vezes Deus nos promete algo e nós não vemos nada acontecer. Muitas vezes Deus trabalha longe da visão humana. No momento certo, Ele entra. Demoraram muitos anos para que Abraão pudesse ver o efeito daquilo que Deus prometeu. No momento, Abraão obedeceu à voz de Deus. Ainda que fosse difícil, Abraão acreditou. Ainda que fosse difícil, Abraão pegou a promessa para si. Ainda que fosse difícil, Abraão saiu da sua terra, do meio da sua parentela, era a exigência da promessa, para um lugar que Deus ainda ia lhe mostrar. Então Abraão tinha que renunciar, Abraão tinha que romper com muitas coisas, e Abraão ia para um lugar que Deus ainda ia lhe mostrar. Era a condição para Abraão um dia ter um nome grande e ser pai de uma grande nação. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, nesse tempo, Abraão levaram-se muitos anos, e Abraão sempre acreditando, mas tem lá um momento na nossa vida, como humanos que somos, a gente tende a desacreditar, a tende a dizer, será que vai acontecer mesmo? Será que vai acontecer mesmo? E não foi diferente com Abraão, ele era humano também. Ainda que no princípio ele demonstrou muita motivação e crença naquilo que Deus falou, chegou um momento que a promessa não acontecia, no tempo humano não acontecia, estava demorando. Pode ser que no tempo nós achamos que está demorando, mas no tempo de Deus ainda está na hora certa, está no prazo certo. Aleluia. Está no prazo.
Pode ser que Deus te prometeu algo e você está achando, né? Mas Deus prometeu e já repetiu várias vezes, mas ainda não chegou. Mas no teu tempo está atrasado, mas no tempo de Deus ainda está na hora certa. Ele conhece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia no capítulo 16. No capítulo 16 de Gênesis. Já passado 10 anos que a promessa tinha feito. Às vezes nós recebemos uma promessa, passa apenas um ano, um mês. Nós achamos que está demorando. Passaram-se 10 anos. E a Bíblia diz que certa feita disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor não me tem me impedido de gerar. Quem prometeu foi Deus. 10 anos passados, Sara disse a Abraão: o Senhor tem me impedido de gerar. Capítulo 16, versículo 2. Eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei um filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido. E ele, no fim de 10 anos, que Abraão habitava em Canaã. Muitas vezes nós queremos resolver o problema. Nós achamos que conseguimos resolver. Porque o que Abraão precisava era de um filho para ser pai de uma nação. Então Sara, nas palavras delas, era que Deus impediu dela gerar. Por isso ela estava doando a sua serva, para que Abraão tivesse o filho, e possivelmente fosse o filho da promessa. Possivelmente fosse o filho da promessa. Mas o filho não poderia sair de uma serva. O filho da promessa foi prometido que nasceria de Sara. Muitas vezes nós queremos dar um jeitinho naquilo que Deus prometeu. Vamos dar uma ajudinha aqui para Deus. E muitas vezes complicamos tudo. Muitas vezes complicamos tudo. Esse filho trouxe problema futuramente para Abraão. Até hoje, os descendentes de Abraão sofrem. De Isaac sofre por causa dessas nações. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus ainda continuou com a promessa dele não caiu por terra quando nasceu Ismael. Ismael foi o filho gerado por Agar, quando Sara deu Agar a Abraão. Nasceu o filho. E a Bíblia diz que a promessa de Deus ainda continuava de pé. No versículo de número 17, no versículo de número 19, do capítulo 17, diz assim: e disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque. E com ele estabelecei o meu concerto, por concerto perpétuo, para que a sua semente depois dele. E disse ainda: quanto a Ismael também eu tenho ouvido, eis que o tenho abençoado, e farei-lo-ei frutificar, e farei-lo-ei multiplicar grandemente. 12 tribos gerará dele, e farei uma grande nação. Aleluias. A ajuda de Abraão e Sara não resolveu o problema. Deus disse que ia ser de Sara que ia nascer. Quando Deus promete é da forma dele. Quando Deus promete é do jeito dele. Se Deus escolheu e disse que vai ser assim, vai ser assim. O que é que acontece? Muitas vezes nós recebemos a promessa de Deus e queremos fazer da nossa vontade. Queremos fazer do nosso jeito. Queremos dizer assim. Deus disse que é assim, mas eu vou fazer assim, que assim também dá certo. Mas não é assim que Deus quer que faça. Deus quer que faça como Ele ordenou. Da forma dele, é do jeito dele. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Aleluia.
Passaram-se os anos. Aleluia. Nasceu Ismael, passaram-se os anos. A Bíblia diz que nasce Isaque. Após 25 anos que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, a promessa que ele seria pai, gerado de Sara, se cumpriu. Abraão teve o filho. O segundo filho de Abraão, o primeiro de Sara. Abraão ficou feliz, Sara ficou feliz, e a criança cresceu. E diz a palavra de Deus, quando o menino já estava crescido, quando foi para desmamar o menino, diz a Bíblia que Abraão, ele fez um banquete, no dia de desmamar Isaque. Ele fez um banquete. Eu não sei como é que foi o banquete, se foi um culto, se teve um culto de adoração a Deus, se teve um culto de Abraão agradecendo. Não é assim que fazemos? Quando recebemos uma bênção de Deus, fazemos um culto em gratidão a Deus, e ali contamos as bênçãos, ali dizemos as bênçãos. Quem sabe Abraão fez o culto ali, e convidou os seus vizinhos, e disse: olha, faz 25 anos que Deus me prometeu, quando estava com 10 anos, nós achávamos que poderia ser da serva, mas Deus disse que era de Sara, mas Sara já tinha passado o costume das mulheres, e Sara era estéril, mas Deus fez um milagre, e aqui nós estamos de posse do milagre. Estamos de posse do milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão está de posse do milagre. E quando Abraão toma posse, que desmama a criança, começou a dar problema entre Ismael e Isaque. E Sara manda Abraão despedir Agar e Ismael. Tem que despedir teu filho. Para Abraão foi difícil, porque Abraão era pai conviveu esse tempo com o seu filho, e fica difícil, mesmo que não fosse filho de Sara, ficou difícil para Abraão, mas Deus consolou Abraão, dizendo: Abraão, obedece a voz de tua esposa, e despede Agar e seu filho Ismael, porque também eu vou fazer dele uma grande nação. E Abraão perdeu, teve que sair Isaque e Ismael, então Abraão ficou só com Isaque. As atenções agora talvez foi direcionada para Isaque. Abraão agora talvez tivesse que cuidar apenas de Isaque. Conviveu com Ismael um tempo, mas agora despediu o coração dele, e talvez ficou preocupado, porque qual pai que não se preocupa com o filho? Aí no capítulo 22 diz a palavra do Senhor, que certo dia Deus chama Abraão e diz, depois de todas estas coisas, que Deus provou a Abraão. E Deus disse a Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e ali oferecem em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A Bíblia não diz que Abraão questionou, mas eu fico pensando na dificuldade, a situação que Abraão se encontrou naquele momento. Quando Deus menciona o único filho que amas, é porque o filho aqui é o filho da promessa. É o filho que Abraão amava. Talvez Deus estivesse olhando para Abraão e dizendo: Abraão, agora, depois que a promessa, depois de posse da promessa, Abraão agora não é mais o mesmo. Abraão agora não é mais dedicado igual dantes era. Talvez Abraão não tivesse tanto tempo agora para Deus, porque Abraão agora está cuidando da promessa, e a promessa que Deus dera agora parece que toma muito tempo de Abraão, e Abraão agora talvez estivesse, aleluia, cuidando muito de Isaque, talvez não tivesse tanto tempo para Deus, para sacrificar, para adorar a Deus, como no princípio. Aí Deus olha para Abraão e diz: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, agora toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e vai até o monte Moriá e oferece sacrifício. Aleluia. Abraão já tinha despedido o primeiro filho, agora só tinha mais um, e esse um Deus está pedindo, aquilo que ama Deus está pedindo. Deus quer uma prova de Abraão, para Abraão ganhar experiência. Deus está pedindo uma prova.
Deus está pedindo uma prova. Traz no altar aquilo que tu amas. Porque trazer no altar, foi dito aqui em Gênesis, no primeiros capítulos, falando de Abel e Caim. Trazer uma oferta qualquer um traz. Eu quero ver você trazer aquilo que você ama. Colocar aquilo que você ama no altar quando Deus pede. Deus está dizendo, você está apegado a coisas. Você está apegado a coisas, e essas coisas estão tomando o tempo de Deus. Talvez você está aqui nesta noite, mas você está apegado a coisas. E essas coisas têm tomado o tempo de Deus na tua vida. Essas coisas têm tomado o tempo da adoração na tua vida. Essas coisas têm tomado o tempo de você consagrar a Deus, de você buscar a Deus, de você fazer a obra de Deus. Tem coisas na tua vida nesta noite que está impedindo de você ser mais dedicado a Deus, de você ser mais fiel a Deus. Aleluia. Aleluia. E Deus pediu. O texto não diz, mas eu acredito que ele nem falou para Sara, que Sara já arrumou problema com Ismael, por causa de Isaac. Era só entre Abraão e Deus. Era só entre Abraão e Deus. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. Era longe o lugar. E disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos, e até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão não tinha cordeiro para crucificar, mas Abraão acreditava em Deus. Ele disse, ficai-vos aqui, e eu e o moço nós vamos adorar. Nós vamos lá e vamos adorar, intimidade com Deus. Nós vamos adorar. Nós vamos adorar. Maior o que prometeu, maior o que está conosco, nós vamos adorar. Sobre qualquer circunstância, nós vamos adorar. Estou passando por luta, mas vou adorar. Eu estou passando por luta, mas vou lá e vou adorar. Eu estou passando por luta, mas vou oferecer sacrifício. Eu estou passando por luta, mas vou colocar diante do altar. Eu estou passando por luta, mas não vou ficar preso à luta. Eu vou até o lugar da adoração e vou adorar. Eu vou oferecer, e quando eu oferecer, eu vou voltar. Mesmo que a circunstância não pareça favorável, ele diz, eu vou até lá e vou adorar. E eu vou adorar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como é que você entrou aqui nesta noite. Talvez você entrou nessa noite triste, desanimado, pensando no que vai acontecer amanhã. Mas eu quero vos dizer nesta noite, adora e volte para a sua casa, porque o Deus que prometeu é poderoso para fazer algo poderoso acontecer na tua vida. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Havendo adorado, tornaremos. Mas como que vai tornar se... Como é que Isaac vai retornar? Se ele que vai ser a oferta? Como é que ele vai retornar? Se não tem cordeiro, só tem Isaac e Abraão. E a palavra está no plural. Havemos adorar, nós tornaremos. A confiança de Abraão é que eu vou com meu filho. E Deus está pedindo para crucificar o filho. Eu não sei como é que vai acontecer, mas eu sei que eu vou voltar, eu e Isaac. Aleluia. Você veio aqui, você não sabe como é que vai acontecer, mas você tem que acreditar que vai acontecer algo na tua vida, porque o que prometeu é poderoso para fazer cumprir na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Há momentos que é só você e Deus. Aqueles que estão te ajudando, vão até certo lugar. Fica só você e Deus e o altar. Fica só você e Deus e o altar. Aleluia.
Só você e Deus e a madrugada. Só você e Deus e o monte. E você tem que carregar a lenha. Há momento que você que tem que levar a lenha. A lenha do holocausto é você que vai levar. Até aqui você contou com a ajuda, mas tem momento que ninguém pode te ajudar, é você e Deus. É só você e Ele. Aleluia. É momento da nossa vida que estamos passando na maior provação. E nós pensamos contar com as pessoas, mas naquele momento nos sentimos sozinhos. É só você e Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Louvados. E disse Abraão, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque já sabia o que era necessário para prestar um culto de adoração a Deus. Antigamente os cultos eram com altar, com lenha, com pedras e com cordeiro. Hoje o nosso culto é diferente. A oferta, o altar somos nós, e a oferta somos nós, segundo Romanos capítulo 12. E assim como exigia oferta agradável, Deus ainda exige oferta agradável. Oferecei o vosso corpo em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Tem que ser uma oferta agradável. Então hoje você é a oferta e o altar é você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Isaque sabia que não havia cordeiro. Talvez das outras vezes que Isaque foi, tinha um cordeiro para ser sacrificado. Mas desta vez não viu o cordeiro. Onde está o cordeiro? Mais uma vez, Abraão demonstra a sua fé, dizendo, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Sabe naquele momento que você está passando por luta, mas você acredita que Deus vai prover? Sabe que você está passando, mas você não sabe de onde vem, mas você acredita que vem. É isso que é ter fé em Deus. Você não tem nenhuma promessa de porta de emprego aberta, mas você acredita que ela vem. Você não tem nenhuma promessa que a pessoa vai aceitar Jesus, mas você acredita que ela vem. Você diz, Deus proverá. Deus proverá. Eu não tenho dinheiro para pagar aquela conta, mas Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Aleluia. A pessoa está desenganada, o médico está desenganado, mas você diz, Deus proverá. Deus vai prover, Deus nesta noite vai prover para aqueles que acreditam, como Abraão acreditou, ainda que seja difícil, ainda que seja impossível, aleluia, nós temos que espelhar na vida de Abraão, tudo na vida dele foi difícil, foi só acreditar, é por isso que ele é considerado o pai da fé, mas se nós acreditarmos da mesma forma e sermos obedientes ao Senhor, as mesmas bênçãos que aconteceu na vida do patriarca Abraão, vai acontecer nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Onde está o cordeiro? Abraão, ele sabia que teria que ter um cordeiro. Teria que ter um cordeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, porque não é suficiente, eles tinham lenha, eles tinham altar, eles tinham cutelo, mas lhe faltava cordeiro. Muitas vezes nas nossas vidas, está faltando alguma coisa, quando vamos oferecer a Deus, está faltando alguma coisa. Aleluia. Tem cordeiro no altar que você está oferecendo? Tem cordeiro?
Porque se não tiver cordeiro, Deus não aceita a oferta. Aí eu tenho lenha, eu fiz o altar, tem pedra, tem até cutelo. Mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro de Deus na nossa vida? Onde está o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Onde está o cordeiro para Deus receber, já que o altar hoje não é mais um altar igual de antes, é um altar das nossas próprias vidas, mas este altar também, ele precisa do cordeiro. Aonde está o cordeiro no nossos relacionamentos? Ainda está o cordeiro no nosso dia a dia? Onde está o cordeiro? Aleluia! Onde nós vivemos, onde está o cordeiro? Será que andamos com o cordeiro? Estamos com o cordeiro? Deus só recebe se tiver cordeiro. Aleluia. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, tem uma igreja que não tinha mais cordeiro. O cordeiro dizia assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas Jesus não está mais no nosso coração, ele está para fora. E nessa noite o texto, remetendo profeticamente nessa noite, nos pergunta: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Na tua vida, o cordeiro que João Batista, quando estava batizando no Rio Jordão, ele viu de longe, ele identificou e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde está o cordeiro na tua vida? Onde está o cordeiro? O cordeiro na nossa vida, ele quer habitar, mas ele não divide o coração. Ele quer o trono do coração. Ele quer o comando. Ele não divide com ninguém. Ele não divide. Ele quer o trono. Mas quem anda com o cordeiro tem que demonstrar que tem cordeiro. Quem diz que tem cordeiro tem que demonstrar que tem cordeiro. Quem anda com o cordeiro tem vida diferente. Quem anda com o cordeiro tem proceder diferente. Quem anda com o cordeiro não pratica a iniquidade. O pecado na vida de quem tem um cordeiro é apenas acidente. Logo ele resolve, ele não vive na prática do pecado. Não é possível alguém que tem o cordeiro, que tem o Espírito Santo, andar na prática do pecado. Aonde está o cordeiro na nossa vida? Nos relacionamentos conjugal. Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Nos nossos negócios, onde está o cordeiro? Nas nossas famílias, onde está o cordeiro? Louvado seja o nome do Senhor. O cordeiro, ele quer reinar em nosso coração. Ele quer fazer milagre em nossas vidas, mas nós não permitimos. Nós temos a chave, trancamos por dentro e dizemos: ninguém entra, só se eu permitir. E o cordeiro é educado, ele não entra, só se você permitir. Mas nesta noite ele está batendo dizendo: você quer deixar eu entrar no teu coração? Você quer deixar eu fazer morada no teu coração? Você quer deixar eu fazer mudança na tua vida? A mudança que ele quer fazer, mas você não permite ele fazer, porque ele não tem espaço de trabalhar na tua vida. Você se tranca e não permite que o Espírito Santo, que o Cordeiro de Deus habite no teu coração. Mas ele está perguntando nesta noite: onde está o cordeiro? Ele quer entrar nas nossas vidas, nos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. E vieram ao lugar que Deus lhe disseram, e edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Aleluia. Teste de fé. Prova de fé. Só tem um filho. O filho que ama. O outro já foi embora. E está no altar. Viveu uma situação que completamente dependência de Deus. Você já viveu uma situação na dependência de Deus? Ou Deus age, ou você mata Isaque. Ou Deus age, mas você confia. Mas você confia.
E a Bíblia diz que ele colocou o filho sobre o altar e levantou o cutelo para imolar. Aí Deus bradou do céu. Deus bradou do céu. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste teu filho, teu único filho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Exaltado é o teu nome. Vamos colocar de pé a igreja nesta noite. Aleluia. Louvado é o teu nome. A palavra que Deus colocou no nosso coração foi essa nessa noite. Mas eu tenho certeza que Deus tem tocado em corações nesta noite. Situações difíceis que nós estamos passando. Que precisamos confiar em Deus. Precisamos demonstrar com algo, com posições, que confiamos em Deus. Porque confiar em Deus, estar com Deus, quando tudo está dando certo é fácil. Quero ver quando o desemprego bate na porta, que não tem dinheiro para pagar a conta, quando a enfermidade bate a porta, que o médico desenganou. E aí? Você vai adorar ainda? Você vai adorar? Você vai adorar quando tudo parece que está perdido? Deus quer que nós tenhamos esta confiança. Esta confiança, porque quando nós atingirmos essa confiança, essa fé, Deus age com providência sobre a causa que estamos precisando. Eu tenho certeza que nesta noite, você refletiu sobre isso. E se você está passando por uma situação, coloca em prática diante de Deus. E de Deus eu acredito. Eu acredito no milagre na minha vida. Eu acredito que o Deus é o Deus de providência na minha vida. Que o Deus vai fazer algo, vai fazer milagre para que a tua bênção aconteça na minha vida. Coloque essa confiança diante dele nesta noite e saia daqui nesta noite de posse do milagre. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi pregada, Senhor. Eu sei que tem pessoas nesta noite refletindo sobre esse tema. Pai, que nós possamos, Senhor, nessa noite ter aprendido que precisamos depender exclusivamente de Deus e que precisamos ter experiência contigo para que cada dia mais possamos entender que nós não somos nada, não temos nada, que dependemos exclusivo de Ti, Pai. Venha abençoar a Tua igreja, todos os Teus filhos nesta noite. Pai, conceda um milagre sobre cada vida, conforme, Senhor, eles vão acreditando que o Senhor vai realizando milagre na vida dele. Faz milagre na vida desse moço, na vida desta pessoa nesta noite. Faz um milagre na vida desse jovem, na vida desse adolescente, na vida desse obreiro, Pai. É o Senhor que é o dono da igreja, é o Senhor que comanda a igreja, é o Senhor que faz milagre. Sem a Tua presença, sem o Senhor nas nossas vidas, nós não somos nada, Senhor. Realiza um milagre no meio da família, Senhor. Realiza um milagre no meio dessa pessoa. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.